Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus, amém? Chegamos a mais um vídeo comentado, chegamos ao capítulo 10 de Gênesis. E aqui vai falar sobre os descendentes dos filhos de Noé, amém? Nós vamos ver isso também em 1 Crônicas, capítulo 1, do versículo 5 ao 23. Aqui nós vamos ver a tabela das nações. A tabela das nações é escrita a partir da perspectiva de um autor que viveu alguns séculos após o dilúvio, porém cedo o suficiente para incluir nacionalidades mais antigas, tais como os ismaelitas, os moabitas, os amonitas, os edonitas e os caldeus. Amém? Então, Gênesis 10:1 diz assim: são essas gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Torgarma. Então nós vamos ver aqui falando a respeito dos filhos de Noé. Ou seja, de Noé e de sua família foram feitas todas as nações da terra. Amém? E é interessante, porque o versículo 32 vai falar assim: são estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram disseminadas as nações na terra depois o dilúvio. Então a ordem de Deus é para que o homem pudesse se multiplicar e povoar a terra, começa a acontecer aqui. As nações que hoje, e da antiguidade existem, vieram exatamente desta família, de Noé e os seus 3 filhos, os seus 3 descendentes. Amém? Os filhos de Jafé, Gomer, Magog, Tubal e Meseque, e o seu neto Torgama são proeminentes na profecia de Ezequiel a respeito da última batalha no final dos tempos. Olha, com relação a esses povos, o que é que a palavra de Deus fala? Em Ezequiel, capítulo 38, diz: profecia contra Gog. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, volve o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Roz, de Meseque e de Tubal. Profetiza contra ele e dize: assim diz o Senhor Deus. Então, Ezequiel, muitos anos depois, está falando com relação aos descendentes e lembrando, esses homens, esses filhos dos filhos de Noé. Sem mesmo, ele deu, na genealogia aqui, vai falar sobre os filhos de Sem. Aqui vai dizer assim, versículo 21. Sem foi pai de todos os filhos de Eber, e o irmão mais velho de Jafé. Também lhe nasceram filhos. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Afaxade, Lude e Arã. Os filhos de Arã, Uz, Hu, Jeta e mais. Afaxade gerou a Selá. Selá gerou a Eber. A Eber nasceram 2 filhos. Um teve por nome Peleque, porquanto em seus dias se repartiu a terra. É no tempo de Peleque que a terra se repartiu. Amém? E o nome de seu irmão foi Joctã. Joctã gerou a Amaldã, a Selefe, a Azamavé e a Gerá, a Jorão, a Uzal, a Dicla, a Obal, a Abimeel, a Sabá, a Ofi, a Avilá, a Jobabe. Todos estes são os filhos de Jotã, e habitaram desde Mesa, indo para Cefar, montanha do Oriente. São estes os filhos de Sem, segundo as famílias, segundo as suas línguas, em suas terras e em suas nações. Vai falar aqui também sobre os filhos de Cã. Versículo 6. Os filhos de Cã, Cush, Misraim, Put e Canaã. Os filhos de Cush, Sebá, Avilá, Sabatá, Ramaá, Sabectá. Os filhos de Ramaá, Sebá e Dan. Cush gerou a Nimrode, o qual começou a ser poderoso na terra. Muito interessante. Esse autor aqui, nós vamos ver sobre ele no próximo capítulo, Nimrode. Amém? Diz assim, versículo 9. Nimrode foi poderoso na terra, foi valente, caçador diante do Senhor. Daí diz, como Nimrode,
poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Eraque, Acá e Calné, na terra de Siná. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reobote e Calá. Entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém. Olha, aqui vai sair já as cidades, né? De Babel, ou Babilônia, e vai sair também a cidade cidades poderosas, né? A cidade também de Nínive, amém? Então, vai mostrar que daqui também saiu, entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém. Misraim gerou a Ludum, a Naim, a Lebiã, a Naftium, a Patrocim e a Caslum, de onde saíram os filisteus. Estão lembrados dos povos filisteus? Então aqui nós vamos ver que as nações da terra, né, saíram desses filhos de Noé. Caslum, filisteus, Caforim. Cafto é a ilha de Creta, o país da origem dos filisteus, que mais tarde invadiram e conquistaram a área costeira da Palestina. Vão se tornar assim inimigos do povo de Deus. Amém? Então, de Sem saiu Elão, Assur, Afaxed, Lud, Irã e Arã. É interessante. Elão, ele é vamos dizer assim, o pai dos persas, que depois veio a se tornar e é conhecido hoje como Irã. Assur, ele foi o pai da Assíria. Afaxad foi o pai dos caldeus. Lud, da Lídia, e Arã, da Síria, chamada de arameus. Jafé gerou Gomer, que são os Gômeres, que depois vão se tornar os Gálatas e depois os Frígios. Lembra que Paulo vai escrever para a região da Galácia? Pronto, são descendentes de Gomer, dos Gômeres. Magog vai gerar os Citas, que também era os gregos falam que eles também eram persas, né? Então daqui vai sair todas as nações da terra. Madai vai gerar os medos, que depois vão se unir com os persas. Lembra os medo-persas, o Império Medo-Persa? Há uma junção entre os medos e o persa. E eles vêm e destroem o reino do norte. Javã vai surgir a Grécia, a Jônia. Tubal, os íberos. Meseque, a Capadócia. Tiras, os trácios. E Cã, né, vai gerar Cush, Misraim, Put e Canaã. Canaã vai sair os cananeus. De Put, a Líbia, juntamente com Lud. De Misrael vai sair, Misraim vai sair o Egito. E de Cush, a Etiópia e o Sudão. Então aqui nós vemos a tabela das nações. E você pode me perguntar, mas pastor, para que estudar essa genealogia? Para que nós venhamos entender, né, que desses 3 filhos de Noé vão sair todas as nações, e essas nações vão dar muito trabalho ao povo de Deus, com quem vai sair dos descendentes aqui, os judeus, amém? Que é o povo que vai nascer de Abraão. Então é muito importante nós entendermos todas essas nações, para que a gente possa ver que no futuro eles serão, vamos dizer assim, são de uma linhagem de filhos e filhas, de primos, de irmãos, mas que vão se tornar, vamos dizer assim, inimigos. Amém? Então isso nós vamos entender e é importante nós compreendermos isso. É muito importante nós estarmos atentos a essas realidades. Amém? Se a gente for lá para 1 Crônicas, capítulo 1, o versículo 5 vai falar exatamente aqui sobre os descendentes dos filhos de Noé, né? E vai trazer essa mesma genealogia, amém? E é muito importante nós entendermos isso. Por quê? Porque depois eles vão falar sobre os descendentes de Ismael e vai falar sobre os descendentes de Abraão, amém? Então é muito importante nós entendermos isso, porque essas genealogias vão nos mostrar que o Cristo virá da fé e da semente de Abraão, que é o pai da fé. Amém?
Espero que você tenha entendido um pouco sobre esse vídeo de hoje. É um vídeo assim para a gente contextualizar e falar um pouco de como surgiram as nações. Se você tinha dúvida a respeito disso, eu acredito que vai ficar mais claro e você não precisa mais pular, né? E pessoas vêm lendo Gênesis, quando chega aqui no capítulo 10, que vai vendo esses nomes, eu não vou ler isso não, já pula logo e vai para o capítulo 11, que fala sobre a Torre de Babel. Mas sobre isso, nós só vamos falar amanhã e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Um grande abraço, fiquem na presença de Deus. Hoje nós teremos nossa casa de oração e nossa escola bíblica com o nosso discipulado. Amém? Esperamos você lá na igreja, será uma grande bênção. E você que é do grupo de risco, fique em casa e assista pela internet. Um grande abraço, Deus abençoe. Desejo sobre tua vida prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Deus abençoe.